Nós somos fermento na massa, fermento na massa, olha nós, fermento na massa, olha nós. O reino de Deus é assim, foi Cristo quem disse pra mim. O reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim. Fermento na massa, olha nós, fermento na massa, olha nós. Foi Cristo quem disse pra mim. Fermento sem massa não serve. Bom dia, irmãos e irmãs da caminhada das comunidades. Espero que cada um de vocês estejam bem, mesmo diante de tantos desafios. Estejamos sempre a caminho, sempre no caminho. Neste 12º domingo do tempo comum, o Evangelho nos mostra um diálogo de Jesus com os discípulos, onde o tema era: quem de vós dizem por aí que eu sou? O encontro de Jesus com os discípulos é um momento formativo na comunidade. Daí vamos então falar sobre os desafios dessas comunidades que desde o final da década de 60 do século XX, momento do nascimento das comunidades eclesiais de base, SEBs, até os nossos dias, o contexto no qual elas apareceram foi sofrendo alterações significativas, com consequências evidentemente para as suas caminhadas. As SEBs, enquanto fenômeno social, é parte de um processo fundamental eclesial, isto é, parte de uma interpelação da realidade social, política, econômica e cultural, mas se desenvolvem dentro das estruturas institucionais cristãs. Assim sendo, não se pode compreender estas comunidades eclesiais de base hoje sem olhar o histórico em torno das transformações tanto na sociedade quanto nas instituições eclesiais. As comunidades de base nascem na América Latina e podemos caracterizá-las em 3 eixos principais. Um primeiro referente à participação dos fiéis na estrutura das decisões. Na Igreja Católica, motivado pela abertura dada pelo Concílio Vaticano II, um segundo, no qual se procura construir uma espiritualidade de seguimento de Jesus Cristo que se expressa nas diversas dimensões simbólicas, como, por exemplo, a liturgia. E um terceiro, mais conhecido, que é a inserção forte na realidade política e social em perspectiva da construção de um mundo mais justo e mais solidário, aquilo que nós tanto podemos e queremos construir. Ora, ao longo do tempo, a introdução deste modelo de vida eclesial cristã foi sendo recebida tanto com entusiasmo quanto com rejeição. O período que vai da década de 70 até o final da década de 80 do século XX foi de uma presença mais significativa e do início da década de 90 até os dias atuais de maior rejeição. Neste processo, a teologia da libertação tem sido concepção teórica e teológica que norteia a caminhada reflexiva das comunidades. E as objeções surgiram a essa teologia no âmbito eclesial respingaram nas SEBs,
Assim sendo, foi se construindo uma presença na qual elas entraram para o campo da resistência. Por outro lado, na sociedade como um todo, também aconteciam mudanças. O neoliberalismo foi se constituindo com um paradigma de estruturação social que provocou um debate no qual as concepções de maior inserção na realidade social e política começaram a ser catalogadas como um empecilho ao progresso econômico. Por sua vez, os governos progressistas que foram se instalando na América Latina não souberam manter um processo pedagógico no qual a base continuasse a ser grande eixo norteador da prática e da teoria. Consequentemente, chegamos a uma situação de fragilidade. Chegamos a uma situação de resistência, é uma situação que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, no Brasil, alguns outros países também da América Latina, de discursos de ódio, enfim, de discursos de retrocessos, de falta de investimento na ciência, na educação, de perda de direitos. Bem, com tudo isso, as SEBs não morreram, como alguns arautos das elites eclesiais e políticas desejaram, mas não há dúvida de que elas foram impactadas pelo processo de exclusão popular nas decisões. Em tempos assim, todos nós cristãos e não cristãs desejamos afirmar nossa defesa evangélica e humana pela vida, com direitos à moradia, alimentação, trabalho. Precisamos urgentemente construir uma sociedade humana e com equidade, onde somos convidados a derrubar do trono quem ousa espalhar o ódio e a morte. Assim como a morte da Amazônia, onde estão desaparecidos o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo. Sejamos da caminhada. Sejamos irmãos da caminhada por uma sociedade do bem viver. Até o nosso próximo vídeo no embalo das comunidades.